Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém, igreja? Amém, glória a Deus. Glória a Deus porque você está aqui, glória a Deus porque estamos juntos aqui para louvar ao Senhor. Eu queria que você virasse para o seu lado sem se levantar e cumprimentasse a pessoa que está do lado, dando a mão para ela e dizendo o seguinte: que Deus te abençoe, meu querido. Só a pessoa que está do seu lado, depois você vai poder sair do seu lugar e cumprimentar aquele que você não viu hoje ainda. Faz isso. Deus tem nos abençoado grandemente. Deus tem feito grandes coisas através da nossa igreja. Amém, amém. Louvado seja Deus pela certeza que nós temos, irmãos, de que o Senhor está conosco. De que o Senhor está conosco, apesar de nós mesmos, apesar das nossas falhas, apesar do nosso pecado, apesar das nossas injustiças, nós temos a promessa em Jesus Cristo de que Deus está conosco a todo momento e que em todo momento devemos nos alegrar no Senhor. Amém por essa palavra cantada. Amém porque nós podemos agora abrir a palavra de Deus e as crianças podem se encaminhar para o seu cultinho e nós agora temos a graça para abrir a palavra de Deus e o Senhor falar conosco. Que milagre é esse? Pecadores miseráveis ouvindo a voz de Deus. Isso é graça, meus irmãos. Se aproprie dessa graça nessa noite, para que o Senhor fale ao seu coração, para que o Senhor trabalhe na sua vida. Nosso querido Deus, nós nos achegamos, Deus, ante ao teu trono de graça, pois a tua palavra diz: se necessitamos graça, nós precisamos nos achegar à tua presença, e nós necessitamos muito da tua graça nesse momento, para ouvirmos a tua palavra. Nós precisamos da tua direção, Deus. Nós precisamos que o Senhor abra as nossas mentes. São tantas coisas, Deus, tentando atrapalhar o nosso culto nesse momento. São tantas situações e ansiedades do dia a dia que nos atrapalham agora de voltarmos a nossa atenção para a tua palavra. Senhor, nos livra, ó Deus, daquilo que não te agrada nessa noite. Nós clamamos, Deus, a tua intervenção e clamamos que o Senhor agora trabalhe em nossos corações, Deus. Não porque somos bons ou somos merecedores de algum agir do Senhor em nossas vidas, mas porque o Senhor é misericordioso e fiel ao Senhor mesmo. Por isso, Senhor, fale aos nossos corações. Nos conduza, Deus. Nos exorta, nos conforta. Nos ajude nessa noite tão somente a olharmos para Jesus Cristo. Pois é no nome dEle que nós assim oramos e te louvamos. Amém. Amém. E se tudo acabasse agora? E se tudo acabasse agora? Chegou a sua hora. Acabou, a sua vida se foi. Isso, nós não esperaríamos justamente agora, não é mesmo? O que faríamos? O que você faria se tudo acabasse agora? A sua vida se foi e você não teve tempo de se despedir dos seus amigos. A sua vida se foi, ou então Jesus voltou, e você não teve tempo de se despedir da igreja. Dos funcionários da sua empresa, dos seus colegas de trabalho. Qual legado você está deixando nessa noite para os seus amigos? Qual legado você está transmitindo para aqueles que estão ao seu redor? Que estilo de vida as pessoas têm visto em você? O que se aprende a olhar para a sua vida? Meus irmãos, eu trabalho com jovens, sou pastor de jovens, trabalho diretamente com eles. E quando você é jovem, nós nunca pensamos a respeito disso.
Nós achamos que a morte ela nunca chegará para nós, ou mesmo que Jesus ele nunca irá voltar. Nós somos novos, nós temos o vigor físico. Fala para um jovem, para um adolescente, que ele tem que esperar até os 18 anos para começar a namorar. Gente, parece que não vai chegar nunca na vida dele. Ele pula no banco, na parede, ele briga com a família, ele endoida, mas ele não espera. Não, os meus 18 anos nunca chegarão, eu tenho que curtir a minha vida agora. O final da vida chegou para o Lucas. O Lucas foi um jovem que eu conheci num acampamento há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Eu fui conselheiro dele nesse acampamento em Curitiba, quando eu estava trabalhando lá, equipando nesse acampamento. E o Lucas era um menino que sempre dizia amar o Senhor, ele lutava, ele tinha um problema com drogas, ele tinha uma família muito crente, uma mãe muito piedosa. E o Lucas frequentemente me procurava naquele acampamento, ele era do meu quarto, e dizia: Renato, eu preciso de Deus, Renato, mas as lutas são maiores que eu e eu não aguento. E o Lucas era marcado por indas e vindas com Jesus. Ora estava bem, ora não estava bem. Mas naquele acampamento ele entregou sua vida para Jesus, entregou seu coração para Deus, fez vários votos ao Senhor. E então, ganhou como melhor acampante daquele final de semana. Mas o ano passado, eu recebi uma notícia do pastor do Lucas. 20 anos. O Lucas foi encontrado morto após uma briga por causa de droga. Ele foi assassinado, dívida com traficantes. Triste foi ver a sua mãe batendo no caixão e dizendo: meu filho, eu dizia para você buscar a Deus e sair dessa vida. O fim chegou para o Lucas. O fim chegou para o Paulo França. Um professor nosso do seminário, 52 anos. O Paulo era triatleta, participava de triatlon. Nadava, corria, pedalava. Um exemplo na saúde. Um homem temente a Deus. Enquanto o seminário todo, por 1 ano, já orava pelo Carlos Oswaldo, o nosso chanceler que estava lutando com um câncer terminal. Todos oravam e jejuavam pelo Carlos. Na manhã de quinta-feira, 3 de abril, não faz nem um mês, o Paulo França simplesmente teve um infarto, sem histórico nenhum de coração, e morreu. E você? Qual o seu legado nessa noite? Meus irmãos, como igreja, nós temos passado por um tempo singular. Nós desfrutamos de paz, é bem verdade, no que diz respeito à moralidade, uma fase boa da igreja, mas passamos por lutas no que diz respeito a enfermidades. Como oramos aqui, temos muito dentre nós enfermos, lutando. O tema que nós temos trabalhado, desde a metade do ano passado para cá, por meio do nosso pastor, o pastor Silas, é a fé. Deucidentemente, porque nós não cremos em coincidências, nós cremos em deucidências. O tema do nosso acampamento de carnaval, agora em Maringá, foi fé. Antes mesmo de vermos a série de mensagens do pastor Silas. Hoje eu gostaria de continuar nessa linha com você, pensando a respeito da nossa fé. Eu tenho sentido que Deus quer que realmente nós entendamos, por meio dessa série de mensagens a respeito da fé, o que de fato deve consistir o cristianismo de um homem. O tema da nossa mensagem de hoje é o legado da fé. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O legado da fé. Abram suas Bíblias então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, e fique com a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 11, versículo 1, porque nós passearemos aí em Hebreus capítulo 11. Nós entenderemos mais
leremos mais versículos desse texto. Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga achei. Quem achou, diga socorro. Todos acharam. Ninguém está precisando de socorro aí. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Preste atenção. Um texto muito conhecido. Você que é experiente, né, no que diz respeito à palavra de Deus e à igreja. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Vou ler mais uma vez. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A carta aos Hebreus expressa uma realidade muito difícil, muito dura. O capítulo 10, o capítulo que antecede aí o nosso texto, é um capítulo com severas advertências a cristãos que estão deixando de viver pela fé. Esses cristãos estão chegando a um estado de apostasia, abandono da fé. A maioria deles eram judeus, viviam ali no Antigo Testamento, povo de Israel, descendentes da tribo de Judá. E haviam se convertido ao cristianismo. Eles haviam entendido que Jesus era o tão esperado Messias e que a salvação agora seria por meio dele. Mas por causa das tantas adversidades e tribulações no meio do povo, muitos estavam dando um passo para trás e abandonando a fé, voltando para o judaísmo. Não dá. Muitas lutas com Jesus não dá para caminhar. Vamos abandonar isso. E então, em Hebreus capítulo 11, nós temos um apelo à fé. Os heróis da fé, por meio dos seus legados, nos ensinam a respeito da fé. E o ponto alto da argumentação de Hebreus capítulo 11 é o versículo 1. Ele diz, ora, a fé é uma certeza de algo que você espera e é uma prova concreta de algo que você não vê. Ele mostra o que é essa fé, no versículo 1, e ao longo de todo o capítulo 11, ele mostra quais os desdobramentos práticos, quais as implicações práticas dessa certeza da fé na vida dos heróis da fé. Homens que morreram, pecadores, como eu e você, mas que deixaram um legado de fé. A ideia do capítulo 11 é mais ou menos o seguinte: cristãos, Igreja Batista de Tupã, vocês que estão passando por um tempo de tribulação, está difícil, eu sei, mas olhem para estes homens, pois eles tiveram desafios e perseveraram na fé. E a primeira lição de duas que eu quero destacar com você nessa noite é que o legado da fé, ele é um legado de sofrimento. Repita isso comigo: o legado da fé é um legado de sofrimento. No 3, 1, 2, 3. O legado da fé é um legado de sofrimento. Vamos acompanhar a leitura de Hebreus, capítulo 11, do versículo 35b ao versículo 38. Hebreus, capítulo 11, do versículo 35b ao versículo 38. Nós estamos vendo como essa fé age na vida desses homens e aplicar isso para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui foi muita gente séria com Deus, viu, gente? Gente que amou a Deus incondicionalmente. Diz assim: uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada.
andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Certa vez, um entrevistador perguntou a um monge: monge, se você percebesse que no final da sua vida o ateísmo estava certo, Deus não existe, o que aconteceria com você? O monge, aquele que se dedicou a vida inteira dentro de um monastério, orando, entregando a sua vida ali a Deus, na sua forma de buscar a Deus, ele olha para o repórter e diz: santidade, sacrifício e silêncio são coisas lindas em si mesmas. Ainda assim, eu teria usado bem a minha vida. Se você descobrisse hoje que o que você tem vivido a respeito da sua fé fosse uma mentira, é uma mentira. Não existe ressurreição, não existe isso tudo que estamos vivendo aqui. O que você diria a respeito da sua vida? Talvez alguns de nós diriam: deixei uma boa reputação. Outros diriam: fui uma pessoa ética, seguindo os princípios da palavra de Deus. Outros diriam: eu desfrutei de paz na minha vida, na minha família. Vivi bem, fui um bom pai, tive um bom caráter. Mas, meus irmãos, algo mudou minha vida de coração ao compreender como o apóstolo Paulo entendia essa pergunta e como ele respondia a essa pergunta. A mesma pergunta foi feita a Paulo, e eu me deparei com um negócio bem diferente e confrontador para a minha vida. O texto bíblico nós temos no telão, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Paulo diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras palavras, se esse for o fim, se ao final da vida acabou, não nos resta mais nada, nós estávamos errados. Nós, cristãos, somos entre todos os homens os mais miseráveis e coitados. Minha pergunta é: por que Paulo não disse a mesma coisa que aquele monge disse? Não é uma vida boa? O cristianismo não é uma vida boa? E se tudo não for uma ilusão, nós já fomos, quem se importa? É uma vida boa. Errado. Não é uma vida boa. Paulo jamais teria dito: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, nós somos os mais dignos de dó, os mais coitados. Ele jamais teria dito isso se fosse uma vida boa. Muitas vezes eu não entendo isso, nós não entendemos, é difícil. Nós cristãos somos convencidos psicologicamente de que a fé em Jesus traz para nós benefícios materiais, relacionais, benefícios à saúde. E muitas vezes a nossa tendência é viver a vida cristã como um carrossel, uma Disneylândia, achando que tudo é moleza, é festinha. Nós vivemos a vida eclesiástica, a vida de igreja, muitas vezes, como um evento social, como um clube em que vamos aos finais de semana, como um clube onde podemos criar bem os nossos filhos, um lugar para relaxar, ou então uma fé que pode pintar bem a nossa realidade, nos ajuda a lutar com as dificuldades da vida. Isso é bom para o seu bem-estar. A fé é algo bonito. Portanto, se essa vida não der tudo certo, for tudo errado, eu vivi bem. O que há de errado com Paulo?
Por que Paulo fala de compaixão? Compaixão do quê? Miseráveis, por quê? Estamos bem vestidos, temos ar-condicionado, vivemos bem, miseráveis. Qual o problema de Paulo? Qual o problema desses heróis da fé? Meus irmãos, o problema de Paulo, o problema destes heróis da fé, presta muita atenção nisso, é que eles desprezaram tanto as suas próprias vidas, e eles priorizaram tanto em suas vidas a exaltação da pessoa de Jesus, que se isso tudo fosse uma mentira, eles haviam pagado um preço muito grande e seriam miseráveis por isso. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 10, versículo 21 diz: o irmão entregará naqueles dias à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão você por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João capítulo 16, versículo 2 diz: virá o tempo em que aqueles quem os matar pensará que estão prestando culto a Deus. Todo muçulmano, quando mata um cristão, ele se acha prestando um culto a Deus. Isso acontece hoje. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: se somos filhos, se eu sou um filho de Deus, então nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz: pois a vocês cristãos foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O último versículo que eu vou ler aqui. Atos capítulo 5, versículo 41. Diz a palavra de Deus que os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Na semana passada nós, por meio da ceia do Senhor, nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em nosso favor, para nos dar a libertação dos nossos pecados. Hoje, a convocação da palavra de Deus para nós é unirmos-nos a Jesus em seus sofrimentos, para que o mundo veja, por meio das nossas lutas, que a satisfação da nossa alma não está em coisas, não está em saúde, não está em boa ética, mas na cruz de Jesus. Isso mostra o que era a fé desse povo. Isso mostra o que é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Esses homens não criam numa possibilidade, eles não criam num estilo de vida mais ético. Eles viviam na certeza de que Deus era vivo e se levantaria. E que eles fariam tudo o que fosse necessário e ao seu alcance para servirem ao Rei da Glória. O legado da fé é um legado de sofrimento. É um legado de renúncia. Você não agradará a todos à sua volta. Você não agradará os seus amigos de escola. Você talvez não será o mais popular, jamais será o mais popular. Você não será o mais exaltado. Porém, o nosso amor por Cristo, a nossa fé,
nos sustentará e nos guiará por onde quer que andarmos, porque Jesus, a cruz de Cristo, é o nosso maior tesouro. Irmãos, de maneira alguma, eu os chamo nessa noite para uma vida de miséria. De maneira alguma, vou repetir, eu os chamo nessa noite para uma vida de miséria. Mas como igreja, diante dos sofrimentos que temos passado, nós precisamos revelar mais do que bons costumes. Nós precisamos revelar mais do que uma boa ética. Nós precisamos revelar mais do que bons princípios e valores. Nós precisamos revelar mais do que imóveis comerciais, do que dinheiro, do que ouro, prata, do que beleza. Nós precisamos revelar a Jesus Cristo. Isso é essencial. Isso é essencial. Homens sofreram, apanharam, passaram vergonha, cerrados ao meio, porque eles esperavam uma pátria celestial. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Um legado de sofrimento, um legado de dedicação total a Cristo. Pois nós amamos a mensagem da cruz e a proclamaremos sendo os nossos dias bons ou maus, passando por luta ou não. Muito mais que a minha profissão ou minha posição na sociedade. Que Cristo seja revelado na minha vida. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma cor. Vamos cantar mais uma vez? Sim, eu amo. Suas bênçãos eu irei proclamar. Levarei eu também, até por que possamos viver essa verdade que cantamos. O legado da fé é um legado de sofrimento. O legado da fé é um legado de esperança. Esse é o nosso segundo ponto. Repita comigo. O legado da fé é um legado de esperança. 1, 2, 3. Agora diga para a pessoa que está do seu lado. O legado da fé é um legado de esperança. Acorda ela enquanto eu tomo água. Abram suas Bíblias comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 14 a 16. Hebreus capítulo 11, versículo 14 a 16. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Ele está falando aqui a respeito dos heróis da fé, aqueles que foram torturados, maltratados, cerrados ao meio. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, naquela pátria de onde saíram, eles teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Igreja, esses homens não sofriam sem causa. As nossas lutas, irmãos, elas não são sem propósitos. Quando você passa por uma luta, estando ao lado do Senhor, essa luta não é em vão.
Eles não sofriam sem causa, eles almejavam algo maior. O sofrimento deles, essa dedicação total em servir ao Senhor, revelava onde estava o coração desses heróis da fé. Eles almejavam a pátria celestial, o céu, a contemplação da glória de Deus em sua plenitude. Eles contemplavam aquele lugar onde nós temos falado há tantos domingos, onde não há choro, onde não há angústia, onde não há dor, onde não há tribulação, onde só há a presença do Deus Trino em todo o seu amor e esplendor. Igreja, o legado da fé é um legado de esperança. Esperança não só no que diz respeito ao futuro, mas esperança para o presente também. Esperança para o presente também. João capítulo 10, versículo 9 e 10. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente. Isso não é só para o futuro, é vida plena hoje. É em meio à tribulação, é em meio a sofrimento, é vida plena, é vida com Jesus, é vida amando mais a Deus, com mais intimidade com Deus, com mais oração, com mais leitura da palavra, com mais devoção, com mais santidade, com mais amor. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. João capítulo 14, versículo 1 a 3 diz: não se perturbe o vosso coração, creiam em mim, creiam em Deus. Na casa do meu pai, agora uma esperança para o futuro, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Qual a sua luta nessa noite? Qual a sua tribulação nessa noite? Qual tem sido a sua maior dificuldade? A ideia de hoje é sermos inabaláveis. Nada nos derruba, sabe por quê? Porque nós temos Cristo, nós temos a maior esperança, o maior tesouro, a maior riqueza, nós temos tudo, tudo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 diz: pois vocês foram enriquecidos em tudo nele, em Jesus, de forma que não nos falta nenhum dom, nenhum conhecimento, nós temos tudo, tudo, tudo. Portanto, tire o que quiser, tire a minha saúde, tire os meus filhos, tire a minha vida, tire o que quiser, mas eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada, nada. Você sabe por que Deus permite que passemos por tribulação? Colossenses capítulo 1, versículo 24. Paulo diz: agora eu me alegro em meus sofrimentos. Eu me alegro em meus sofrimentos, porque neles eu completo as aflições que restam de Cristo em favor de vocês. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: nós passamos por lutas e tribulações, nós passamos por dificuldade, para que o mundo veja, para que os nossos familiares vejam, para que a igreja veja, que a nossa pátria é o céu, para que não há nada que tire a nossa alegria, pois a nossa alegria está no Senhor. Portanto, alegrem-se no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Perto está o Senhor. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
Nunca jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual tem sido o seu legado? E se tudo acabasse hoje, o que você deixaria? Um pai engraçado? Amém. Legal. Um pai amigo? Uma mãe companheira? Legal, importante também. Carros? Você vai deixar carros? Legal, seu filho vai andar muito de carro. Motos? Legal também. Viagens? Você solteiro? O que as pessoas à sua volta pensarão de você? Que menino legal, ele estudava bastante, era um intelectual, ó, passou na USP, na UFSCar, fez medicina, direito, engenharia, tudo de uma vez só. Que menino legal, que legado. A minha professora de EBD, como ela conhecia a palavra de Deus? Falava dela um monte. Não, aquela pessoa é brava, hein? Morreu aqui hoje um cara que é bravo. Ou um cara que é firme. O meu líder de célula deixou um legado, ele era pontual. Que cara pontual. Meus irmãos, obviamente, ter essas qualidades, ser uma boa mãe, seu filho se lembrar de você, é legal, importante, busque isso. Mas isso não é suficiente. Precisa ser mais que isso. Eu vou revelar a vocês o meu sonho, para o meu legado, enquanto pensava nisso. E me ajudem a lutar para viver isso. Mas o meu maior sonho, você sabe qual que é? É eu chegar no final da minha vida. Queria muito que a Aline visse em mim um bom marido, muito. Que marido bom, cuidou de mim, cuidou dos nossos filhos. Se é que eu vou ter filhos, eu não sei, mas cuidou dos nossos filhos. Mas eu queria que ela se lembrasse, eu queria que vocês se lembrassem de como ele amou Jesus e como ele servia esse Deus com amor e dedicação. Não espere que seu filho lembre de você, um pai que ganhou muito dinheiro, ou que dava boa noite para ele, ou que era um cara legal, mas que seus filhos olhem para você e falem: o meu pai amou Jesus, o meu pai tinha uma fé diferente, ele era legal, ele era um bom pai, ele era tudo, mas ele me apontava para Cristo. Eu imagino uma conversa de 2 filhos chegando no céu e encontrando seus pais, salvos em Cristo Jesus. Um, em que o pai era um crente que vivia, legal. E ao encontrar o seu pai no céu, ele diz: pai, nós estamos aqui agora com Jesus. Por que o senhor não me falou que era tão bom assim? Você me deixou imóvel comercial, você me deixou riqueza, dinheiro, alegria, mas por que você não me incentivou mais em orar? Aqui a gente só ora, aqui a gente só canta, exalta a Deus. Eu queria ter aprendido mais disso, pai. E eu imagino um outro pai, um pai que viveu Cristo para o seu filho, e ele chegando no céu e dizendo: pai, lembra quando nós orávamos juntos? Agora nós estamos vendo. Pai, lembra quando líamos a Bíblia juntos? Agora nós estamos vivendo. Pai, que legal era andar de moto com o Senhor, pescar com o Senhor. Que legal era rir com o Senhor. Professora de EBD, que legal era ouvir as suas aulas. Mas que legal era ver Jesus na sua vida e ver isso acontecendo aqui agora. Nós precisamos revelar mais do que bons costumes. O nosso legado precisa ser um legado de Jesus Cristo.
um legado que ecoa a eternidade. Concluindo, eu quero dar um breve relato da vida do Paulo França, que eu disse que faleceu há menos de um mês atrás. O Paulo França, eu convivi com ele durante os 4 anos que eu morei no seminário. Certamente eu aprendi muita coisa com o Paulo. Muito, muito com o Paulo. Mas o que eu mais aprendi com ele era que nas aulas de vida de Cristo que nós tivemos, ele sempre chorava quando ele falava da morte e ressurreição de Cristo. Como ele era apaixonado por Jesus. 54 anos, morreu. 2 filhos adolescentes, uma esposa com 55 anos, morreu. Mas o legado que ele deixou na minha vida, e não só na minha vida, na vida de muitos alunos e pessoas que estiveram ao seu lado, era de um cara que amou Jesus. Eu tenho um vídeo aqui, 2 minutinhos, do velório do Paulo. Mais de 1000 pessoas reunidas num ginásio, louvando a Deus, e todas diziam como ele era apaixonado e vivia Jesus. Queria mostrar para vocês um pouquinho do legado que o Paulo deixou para nós alunos e familiares. Essa música diz que nós vamos marchar com coragem em Jesus. Eu fui pegar para vocês o relatório da sua filha Letícia, 16 anos. Ela diz assim: Deus não me tirou nada. Meu pai pertencia a Ele. Ele só me emprestou por um tempo. E agradeço esse tempo em que Ele nos deu juntos. Agora, ele foi para onde é o verdadeiro lar dele, na casa de Deus. Meu pai, de fato, era um cara muito legal, honesto, ético. Mas o meu consolo é que o meu pai tinha uma fé inexplicável, a qual eu admirava muito. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Ore ao Senhor, meu irmão. Coloque o seu coração diante de Deus. Você sabe qual que é a boa notícia?
é que você ainda tem vida. E você pode fazer muita coisa diferente a partir de hoje. A boa notícia é que Deus cura, Deus restaura, Deus levanta do pó o cansado. Jesus, ele não morreu numa cruz e ressuscitou para que nós ficássemos sentados, acomodados, para que nós nos preocupássemos tão somente com as nossas contas bancárias. Mas ele pagou o preço na cruz para que nós vivêssemos uma vida rendida aos pés dele, para a glória dele. E a palavra de Deus diz que ele está aqui nessa noite. Apocalipse capítulo 2 diz que Jesus passeia entre a igreja e ele conhece o seu coração, meu irmão. Se você já tem vivido isso, persevere, continue firme, e que o mundo veja onde está a tua pátria, por meio da cura, por meio da restauração, que o mundo veja aonde está a sua alegria. Se você não tem vivido isso hoje, se prostre diante do Senhor e clame a sua misericórdia. Se você ainda não conhece a Cristo, hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu reconheço o meu pecado diante do Senhor, eu reconheço a minha falha, a minha limitação, e hoje eu quero me voltar para Ti, e eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Deus, me dá essa esperança, me dá esse tesouro, me dá essa pátria celestial. Eu quero viver para a glória do Teu nome. Querido Deus, nós Te louvamos, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu Te louvo, Senhor, porque hoje o Senhor pode mudar a história da nossa vida. Eu Te louvo, Senhor, porque hoje os nossos familiares, a igreja, os nossos filhos, pais, os nossos vizinhos, eles podem hoje mesmo ver uma mudança nas nossas vidas, que revela Jesus Cristo, que revela a exaltação do Teu santo e poderoso nome, Deus. Senhor, nos capacita para que possamos viver de acordo com a Tua palavra. Nos conduza para que possamos caminhar, ó Deus, nessa certeza, e não numa possibilidade, nessa certeza que nós não vemos, mas que para nós é tão certeza, Deus, que nós nos entregamos ao máximo, nós renunciamos tudo, nós renunciamos, Deus, aquilo que for preciso para vivermos mais para a glória do Teu nome. Olha para nós, Senhor, olha para o nosso coração, quebranta o nosso coração diante do Senhor, Deus. Nós queremos ser como o Senhor, nós queremos andar como o Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao Teu. Dá-nos um coração como aqueles heróis da fé, que tinham pecados, mas se voltavam para o Senhor. Dá-nos, Senhor, muita história para contar. História do milagre da vida de Jesus em nossas vidas. Pois é no nome dele que nós assim oramos e Te exaltamos. Amém e amém. Feche seus olhos. Ó Deus, que essa seja a realidade na nossa vida, Pai. Servos que reflitam a Tua glória onde quer que estejamos. Que deixemos um legado de poder, ó Deus, um legado de graça a quem nos conhece, ao mundo que nos rodeia, Senhor. Que possamos bendizer o Teu nome a cada instante, em cada lugar que estejamos. Coloca a Tua mão, ó Deus, o Teu Santo Espírito acompanhando cada um de nós, a cada instante da nossa vida. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Enquanto ouvimos o nosso pós-lúdio, eu quero te convidar a pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua semana.